Muito boa noite a todos. Muito obrigado pelas palavras carinhosas, obrigado à direção da casa e a todos vocês que vieram participar conosco nessa noite. Que Jesus nos abençoe, que essa noite seja de paz e que cada um receba aquilo que veio buscar. Se é o conforto da saudade, se é a luz para uma decisão, se é o remédio para a alma. Que todos nós precisamos de tudo isso. Então, que Ele se faça presente nesses momentos. Falar do Evangelho de Jesus é trazer o céu um pouquinho para mais perto. É uma honra falar de Jesus. Então, esses momentos, nesse ambiente sagrado, porque toda casa religiosa é sagrada, que possamos refletir numa passagem muito bonita até, que nós vamos estudar no Evangelho de Jesus. Porque todo o Evangelho é uma mensagem celestial. Vem de um mundo superior e é encantador. Tudo que a gente recebe de nosso Senhor é celestial. Os milagres, as palavras, as parábolas, tudo é fantástico. E hoje nós vamos refletir sobre o momento em que Jesus vai encontrar com duas pessoas que vocês já viram falar. É um encontro diferente. Nosso Senhor está subindo para Jerusalém. Ele está vivendo a sua última semana, porque na sexta-feira ele vai ser crucificado. E nesse roteiro ele vai passar em Jericó. Nessa cidade de Jericó, ele vai encontrar duas pessoas. Bartimeu, cego, pobre, miserável, faminto, desprezado. Quem é um cego, pedinte? E ele vai encontrar com Bartimeu ali na entrada da cidade. E depois ele vai entrar na cidade e lá dentro ele vai encontrar Zaqueu, que você conhece bem. Zaqueu, rico, poderoso, tem tudo o que quer, mas igualmente é desprezado e odiado. Então, nós vamos ver que Bartimeu, pobre, não tem nada, falta tudo. Zaqueu tem tudo, mas falta algo aqui. E nós vamos refletir. O que a gente pode tirar desses dois encontros para nós hoje? Vamos ver essa lição que podemos tirar. Eu vou ler o texto, a primeira parte, e vamos refletir. E nós vamos comparar a entrada de Jesus em Jericó com a nossa entrada no Evangelho. Há quanto tempo eu estamos adentrando o Evangelho? Vamos observar se a gente deixa de ser Bartimeu para transformar-se em Zaqueu? Vamos ver. Vamos fazer. Eu gosto de fazer comparações, usar de símbolos para nosso dia a dia. Então vamos ver o que a gente pode tirar desse encontro diferente. Veja bem, está em Lucas. E aconteceu que, chegando ele à entrada de Jericó, estava ali um cego assentado junto ao caminho, mendigando, Bartimeu. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. O cego começou a ouvir barulho. Ele perguntou, o que está acontecendo? E disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando. E então começou a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, repreendiam-no para que ele se calasse. Ele começou a gritar. E as pessoas falavam, cala a boca, você está incomodando. Né? Para de gritar.
Então, ele mais ainda continuou clamando. Ele falava para ele calar e começou a gritar mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus parando, esse parando, ele me emociona. Jesus está passando. Aí Jesus para. Isso é divino. Então, Jesus parando, disse, mandou que ele trouxesse. E chegando, ele perguntou: queres que eu te faça? É interessante. Jesus chega diante de um leproso: o que você quer? Ele chega diante de um cego: o que você quer? Ele chega diante de um paralítico: o que você quer? É claro que ele sabe, mas ele quer que você fala. O que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Senhor, que eu veja. E disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu. Olha aí. Aí Bartimeu começou a seguir Jesus. E todo o povo, vendo aquilo, dava glórias, louvores a Deus. Que coisa, né? Então, Jesus encontra com Bartimeu na entrada da cidade. Vamos comparar aqui que todas as pessoas que estão fora de uma fé, estão fora de uma religião, é um mendigo. É um cego para as verdades celestiais. A pessoa que vive baseando-se nas coisas da terra, da matéria, é um cego, é um pedinte, é um mendigo dos tesouros celestiais que Jesus nos oferece, que a bondade celestial nos oferece. Então, ele está ali fora, ele precisa de tudo, não tem nada. Olha o materialista, olha o ateu, olha o que ele fala. Ele é, no fundo, um infeliz, porque ele não acredita em nada. Então, toda a fé, toda a religião é um socorro para a nossa alma. E aí, o que acontece, seja qual for a nossa situação, um dia Jesus vai passar por nós. Ele vai passar por nós. Ah, vai. Ele certamente já passou por você. Já passou por você. E a gente, um dia de dor, uma partida, um diagnóstico, um filho doente. Por quem você clama? Por quem você clama? Você vai para o shopping? Você pede quê? Pede quem? Quem que a gente pede? Aí, olha aqui. Um dia Jesus vai passar por diante de nós. E aí, o que acontece? Quando nós estamos doentes, quando encontra um diagnóstico diante de nós, você está com isso. Quando a gente não tem, a gente não sente os pés no chão, indo à falência material, perde tudo. Nós ficamos desesperados. E aí é hora de começar a clamar por Jesus. É interessante, né? E a gente deve sim chamar por Jesus. Nós temos que chamar por Ele. Nós vamos buscar quem? Isso Pedro um dia falou. Quando nosso Senhor começou a fazer o sermão da montanha, lá falando, tinha 72 discípulos. E ele falando do perdão, né? De perdoar e tudo. E foi saindo todo mundo. Foi saindo. Lê lá no seu evangelho. Foi saindo. E foi saindo. E tá. E Jesus falando, não julgueis, perdoai 70 vezes 7, não é? E seja o último, e tal. Aí, quando ele acabou, só estava com os 12. Lê lá no seu evangelho. O que Jesus fala para o Pedro? Pedro, você não quer ir também, não? Vai, Pedro. Vai! O que Pedro fala? Para onde iremos? Pois somente tu, Senhor, tem a palavra da vida eterna. Então, quem nós vamos buscar na hora da dor, do desespero, da lágrima, do fundo do poço, se não é Jesus? E a gente tem que clamar mesmo. E aí imagine,
Jesus para e vai te perguntar: o que você quer? Não é? O que você quer? E nós vamos falar: meu Senhor, meu filho está doente, eu estou desempregado, Senhor, a minha mãe, Senhor, eu estou precisando de um emprego, eu estou passando fome. É isso que nós vamos pedir. Mas tem um detalhe aqui. Observe que ele começa a chamar e Jesus está passando. Aí ele chama de novo. Aí Jesus para. Você já viu na nossa vida, por exemplo, fala lá na sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus familiares, ou então com seus amigos. Fala assim, ó. Eu vou começar a jogar bola toda noite. Estou precisando fazer exercício. O que seus amigos vão falar? Beleza, vai mesmo, que bom. Você está precisando mesmo? Eu vou pescar todo final de semana. Isso, é ótimo, pescar, que bom, vai mesmo. Se a mulher fala, olha, eu vou fazer dança de salão, ou então eu vou fazer yoga, sei o que as amigas falam, vai mesmo, é muito bom fazer isso. Eu vou aprender chinês, vai mesmo, isso é ótimo. Escolha na sua vida o que você quiser fazer, fale com seus amigos, né? Todo mundo vai te aplaudir, vai te incentivar, vai falar, vai mesmo, e faça isso. Você precisa fazer natação, precisa nadar, vai, isso. Agora, fala na sua família que você vem no centro espírita 2 vezes por semana. E se você falar que vem 3? Não. Daqui a pouco você vai levar o colchão para lá. Observe os seus amigos, fala com o seu amigo, parei de tomar cerveja. As pessoas vão te cercar se você falar que quer seguir Jesus. Olha aqui, ó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para com isso, rapaz. Para de gritar. O que você está querendo com Jesus? Para com isso. Aí, Jesus, filho de Davi. Aí o que acontece? O que Jesus faz? Traz ele aqui. Traz ele aqui. Então, observe. Nós clamamos por Jesus quantas vezes? Hoje é meu filho. Amanhã é minha mãe. Amanhã é eu. Depois é meu irmão. Depois é meu pai. A nossa carência não tem fim. E realmente nós vivemos num corpo frágil. E temos que pedir mesmo. Não é? E aí nosso Senhor vai falar. Traz ele aqui. Já pensou a gente diante de Jesus? Aí, observe. O que ele vai perguntar para o Bartimeu? O que você quer? Bartimeu vai responder o quê? Eu quero ver. Eu quero ver. Ai, meu Deus do céu, se a gente pudesse ouvir. É só isso? É só isso que você quer? É assim, eu só quero ver. Meu Deus. E Jesus nos atende. Quantas vezes você já foi atendido? Meu Deus, eu incontáveis vezes, da minha oração, chorando, pedi socorro. E Jesus, o que você quer, Jamil? O socorro para a minha escola. Meu irmão, a minha filha, meu netinho. Então, Jesus nos atende. Se a gente pudesse ouvir, é só isso. Porque eu tenho um mundo para te dar. Mas a gente só quer aquilo. Eu só quero um emprego, Senhor. É só isso? É assim. Aí o que a gente faz? A gente volta para a fila e, olha aqui, o que o Bartimeu faz? Começa a seguir. A entrar em Jericó. Quem é aqui que está seguindo Buda? Alguém que está seguindo Buda? Nós estamos seguindo quem? Fala, gente, nós estamos seguindo quem? Jesus. Jesus. A gente começa a seguir Jesus. Não é? Há quanto tempo nós estamos seguindo Jesus?
E aí nós entramos na fila de milhões de seguidores de Jesus. Onde estamos nessa fila? Não importa. Por exemplo, onde está Chico Xavier? Lá na frente. Onde está Madre Teresa? Não importa onde você está. O que importa? Será que eu quero me aproximar um pouquinho mais de Jesus? Isso é que importa. Senhor, aí nós voltamos daí 6 meses. Senhor, agora é minha mãe. É isso que você quer? É. Só isso. Isso. É. A gente volta para a fila. Não dá para a gente aproximar um pouquinho mais? Não dá. E como que eu vou me aproximar de Jesus? Só tem um jeito. Amar. De outro jeito não, gente. Não tem outro jeito. Amar. Não tem outro jeito. E aí nós somos seguidores de Jesus, não é? Eu fico pensando, se Jesus tivesse um Instagram hoje, você seria seguidor dele? Será que a gente seria seguidor de Jesus no Facebook? Porque que todo mundo posta? Eu estou aqui no shopping, eu estou saindo de viagem, na praia, comprando roupa, estou aqui no meu carro. E as postagens de Jesus, quais seriam? Estou distribuindo marmita, eu estou no abrigo, eu estou na cadeia. Você ia falar, ah não, ele só posta coisa ruim. Ah não, não vou seguir ele mais não. Se Jesus tivesse Instagram, quanto? Porque tem gente aí que fala um monte de besteira. Tem milhões de seguidores. E nosso Senhor, você quer me seguir? Eu vou socorrer alguém. Eu vou na palestra lá. Você quer ir comigo? Não. Então, nós estamos seguindo Jesus. Não, vou repetir, não importa onde nós estamos. Eu nem pergunto para mim onde é que eu estou, como nós fala lá em Minas, oncotor. Não, eu não faço isso. Nem vai que eles me mostram, oncotor. Meu filho, você está tão atrás, mas não importa. Importa é que cada vez que eu peço, eu volto para o mesmo lugar. Não pode. Assim, nós vamos entendendo que Bartimeu era cego, pedinte, miserável, faminto, desprezado. A partir do momento em que ele começa a ver, ele vai entrar em Jericó com Jesus. Alguém aqui não está vendo as belezas do Evangelho? As belezas que Jesus nos oferece? Os tesouros que Ele nos dá? Que Jesus nos oferece? Eu vou fazer uma comparação aqui para você entender. Todo mundo já viu as cataratas do Iguaçu, não já? Aquele monte de água, aquele mundo de água, não é? Aí, imagine você com sede, você está morrendo de sede, e vai nas cataratas do Iguaçu. Tem gente que vai com um copinho daqueles de água frutificada, que de café, sabe? Vai lá, pega lá um cadinho de água. Estou fazendo a comparação de Jesus, o doador celestial. Tem um mundo para nos dar. O que a gente pede? Um copinho. A gente comparando, você vai nas cataratas do Iguaçu, enche um copinho d'água e começa a andar. Daí, 500 metros, o que acontece? Está com sede outra vez. Aí o que você faz? Volta. Mas você veio com um copinho outra vez? Tem gente que pega um copo maior, já dura uns 3 dias. Tem gente que pega um balde, já dura uma semana, um mês. Eu acho que o Chico Xavier ia com um caminhão-pipa.
E o que é essa água? Quem beber dessa água jamais terá sede. Essa água é aquela que te acalma durante a semana. Que você tem água para dar quando a família está brigando. Você chega e fala, gente, calma, faz isso não. Você tem água para dar para um amigo que está desesperado, lá no serviço, na sua empresa. Você é a pessoa que acalma, que traz notícia boa. Essa é a água. Mas a gente chega diante do doador celestial. O que você quer? Eu quero um emprego. Só isso? É só isso. Para quê? E nós voltamos para o lugar. E aí, imagine a cena. Jesus está entrando em Jericó. Sabe como que eu comparo essa cena aos desfiles de 7 de setembro? Você lembra? Né? A gente entrando, né? A gente nas calçadas, principalmente aquelas pessoas mais baixinhas, não é? Não é? E o desfile acontecendo, nosso Senhor adentrando Jericó, o doador celestial. Quantas curas ele fazia ali naquela hora, espalhando amor, espalhando cura, mães estendendo filhos, aleijados, doentes, chorando, suplicando a cura, e nosso Senhor espalhando bênçãos. Quantos milagres foram feitos que não está aqui, não está narrado, não está contado. Então é igual aqui, por exemplo, numa noite como essa, às vezes alguém chega aflito, já aconteceu em várias palestras minhas, a pessoa chega aflito, desesperado, depois ele sai e vai embora feliz. Eu não sei o que aconteceu, eu não quero mais me matar, eu não quero suicidar. Isso acontece numa palestra, e diante de um Chico Xavier, e diante de Jesus. Então, nosso Senhor está entrando em Jericó. Nós estamos seguindo Ele, estamos? Tá? Está todo mundo seguindo Jesus? Coisa boa. E aí vai acontecer o segundo encontro. Vamos ver? E outra coisa, antes que eu esqueça. Temos que pedir. Mas que a gente saiba pedir. E depois saiba agradecer pelo que recebeu. Porque muitas vezes a gente só pede e não agradece. E a gente tem que pedir. Muitas vezes as pessoas falam, não, os Espíritos sabem o que eu tenho. Divaldo Franco, que foi embora anteontem, missionário fantástico. Ele conta que certa vez ele adoeceu. Adoeceu, e a Joana de Anjos, psicografa, né, toda manhã. Ela chegava no quarto, tá, e ia embora. E ele doente, falou, ela está vendo, né, então não vou nem pedir. E ele passou um mês, e ele piorando. No segundo mês, falou, mas gente, não é possível, não é possível. Ela está vendo que eu estou doente, ela não vai fazer nada. Aí, quando chegou no final do segundo mês, no terceiro mês, falou, não aguento mais, já estou indo quase para a cama, não aguento mais de dor. Aí ela chegou, aí perguntou, tudo bem, minha irmã, tudo bem. A senhora está vendo que eu estou doente, que eu estou sentindo dor? Estou vendo, filho, estou vendo. A senhora não vai fazer nada? Você não pediu. Se você acha que a espiritualidade vai adentrar a nossa intimidade sem que a gente peça, nunca. Então vamos pedir. Pensa, mas será que a gente vai voltar para o mesmo lugar sem nenhum esforço? Aí é que está o segredo. E nós vamos ver em Zaqueu. Vamos lá? E tendo Jesus entrado em Jericó, você já entrou no Evangelho? Ah, já. Ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, muito rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então, lá no desfile, né, ele procurando um lugar, e não conseguia. E, correndo adiante, subiu em um sicômoro, uma árvore,
para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que ele entrara na casa para ser hóspede de um homem pecador. Então o povo ficou lá fora, murmurando aí, ó, onde que ele vai entrar? Né? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje veio a salvação a esta casa. Muito bem. Nosso Senhor está adentrando a cidade de Santa Fé. Imagine, todos nós vamos correr para lá, não vamos? Ora, claro. Quem não quer ver Jesus? Ora. Então ele está entrando e a gente corre para lá, não é? Você queria ver Jesus? Queria? E aí a gente corre lá para a avenida. E aí o que a gente faz? O que Jesus vem fazer em Santa Fé? Onde que ele vai? Será que ele vai falar com o padre? Será que ele vai falar com o presidente do centro? Ou será que ele vai lá em casa? Eu faço marmita todo dia. Eu dou passe no centro, tem 30 anos. Será que ele vai lá? Não, ele não vai lá em casa, não. E Jesus vai entrando e você, ai meu Deus, será que ele vai lá em casa? Eu sou palestrante. Eu tenho livro de Jesus, eu escrevi isso. Será que eu mereço essa visita? Não, eu não vou pensar nisso. E Jesus vai entrando. E você pensando nisso. Gente, eu dirijo uma casa tem tanto tempo. Nós fazemos fralda, 1.000 fraldas, 2.000 fraldas por mês. Que é isso? Nós faz yakisoba. Eu contribuo com tanto de macarrão todo mês. Será que ele vai lá em casa? E aí Jesus vai descendo Santa Fé. E aí você vai pensando, não, mas ele vai em algum lugar. De repente ele vira para o lado do seu pai. O seu coração dispara. Não é possível. Não é possível que ele vai lá em casa. E aí, não, eu não mereço uma coisa dessa. O seu coração vai disparando, vai disparando. Ele entra na sua rua. Quando ele entra na sua rua, você quase desmaia. Não é possível. Ele vai lá em casa. Ele vai lá em casa. Ele vai se aproximando do portão da sua casa. E aí você fala, Senhor, é aqui. É aqui. E ele vem sorrindo para você. Você fala, é aqui, Senhor. E de repente ele passa. Ele passa. Você fala, gente, mas onde que ele vai? Onde que ele vai? Ele passa no quarteirão seguinte, ele para na casa do homem mais odiado de Santa Fé. Ele é tão odiado que, inclusive, você não gosta dele. E aí você fala o quê? Mas, gente, que é isso, velho? Esse homem não faz nada, isso é um pão duro. Isso não faz nada. Ele fala abertamente que não gosta de ninguém, não gosta de pobre, não ajuda ninguém. Como que esse homem recebe Jesus e eu? Você largava de ser espírita, você ficava decepcionado. Nosso Senhor decepciona a gente. Ele abraça a meretriz, ele aconchega ladrões, ele contraria todos nós. Que coisa, né? Seria decepção para nós se ele fizesse isso? Muita gente fala, larguei, não quero nem ser religioso mais. Que decepção! Eu dedico a 30, 40 anos no centro espírita. Esse homem nunca foi nem numa missa. É assim mesmo. Você acha que Jesus te ama porque você faz yakisoba? Porque você faz fralda?
Porque você é presidente de centro? Você acha que Jesus te chama por isso? Olha, seu conceito está errado. Jesus te ama pelo que você é. Que você é. Agora vamos voltar lá na árvore. Vamos lá, vamos voltar lá. Jesus vai passando, de repente ele para diante de Zaqueu. Presta atenção. Se Jesus chegasse debaixo da árvore e perguntasse: Zaqueu, o que você está fazendo aí? O que você quer com isso, Zaqueu? O que Zaqueu falava? Alguém quer arriscar? Eu quero. O que Zaqueu queria? Hã? Eu quero te ver. Vamos lá na entrada da cidade. Bartimeu, o que você quer? Eu quero ver. Zaqueu, o que você quer? Te ver. Sentiu? Quero te ver, Senhor. Notou a diferença? Agora eu te pergunto, se Zaqueu parasse ali, no meio da turma, ali, no meio do povo, Jesus falaria com ele? Então nós temos que subir, nós temos que mexer, nós temos que sair do lugar. Porque só assim Jesus vai nos ver, e aí ele vai te perguntar: o que você quer? Será que um dia nós vamos sentar aqui e viemos buscar o socorro para a dor, a oração para o filho está lá acamado? Será que a gente chegando aqui, já pensou se a gente ouvisse uma voz? O que você quer? E a gente pedisse: Senhor, meu filho está lá, acamado. O que mais? Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Porque se um dia eu te ver, tudo mais estará resolvido. Será que Chico Xavier viu Jesus? O que Chico Xavier queria da vida? Se ele ouvisse: Chico, o que você quer? Será que ele falava uma casa de praia, uma fazenda? Claro que nós não somos assim, mas será que a gente só vai buscar as coisas do corpo? Nós nunca vamos querer algo mais, um copinho a mais na água? Será que um dia eu não vou falar: Senhor, eu sou tão duro, o Senhor me ajuda a ser um pouquinho mais desprendido? Ajuda. Ou então: Senhor, eu sou tão ciumento, mas eu tenho ciúme de tudo, Senhor, o Senhor me ajuda? Ajuda. Senhor, eu sou tão egoísta, me ajuda, Senhor. Ajuda. Será que a gente não vai pedir algo mais para mudar de lugar? Porque se a gente buscar só o emprego, só a cura, vamos ficar no mesmo lugar. Então nós temos que subir. O que é subir? O que o Zaqueu fez? Então vocês vão me ajudar? Eu quero que vocês me ajudem. Me ajuda. Tá? Me ajuda aí. Como Zaqueu. Todo mundo, vamos cantar? Eu quero que vocês cantem, tá bom? Canta. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto, só para olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Mais alto, gente. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, faço tudo para te seguir. Entra na minha casa, com minha estrutura,
Me ajude a ter santidade. Quero amar, porque o Senhor é meu bem maior. Aê, palmas você. Palmas, gente. Então, nós temos que subir, igual o Zaqueu. Zaqueu não queria ver Jesus, ele teve que subir. Agora, nós estamos lá atrás. Você quer ver Jesus? Então vamos chegar mais para frente. Um pouquinho mais caridoso, um pouquinho mais humilde. A gente vai chegando. Um pouquinho mais tolerante, um pouquinho mais compreensível. E nós vamos chegando. O que você quer? Senhor, eu estou tão doente. Eu estou chorando de dor, Senhor. É só isso? Não! Me faz eu ajudar mais lá no centro, ser um trabalhador. O Senhor me ajuda? Ajudo. É isso, só isso. A gente só pede coisa do corpo. Precisamos pedir coisa da alma. Da alma que é tesouro eterno. Então eu vou contar para vocês um fato, tá bom? Um fato. Eu nem era espírita quando isso se deu. Chico Xavier foi receber o título de cidadão na minha cidade, em Araguari. Então, estava lá depois da solenidade, ele estava lá na casa do Urbano, quem me levou para o Chico Xavier. Urbano é quem me levou para o Chico Xavier. Foi por causa dele, que eu até contei para vocês, que eu tive uma convivência com o Chico Xavier por 10 anos, por causa do Urbano. Então, estava lá na casa do Urbano, todo mundo jantando, e todo mundo, né, falando, Chico, onde é que você vai dormir? Vai lá em casa. Eu tenho um apartamento lá, eu tenho um apartamento grande. O outro fala, Chico, eu tenho uma chácara. Ora, vai lá para casa. Eu tenho um sítio. E o outro fala, Chico, eu tenho uma mansão, vamos lá, vai dormir lá em casa. E o Chico caladinho, caladinho. E todo mundo fala, quem não queria receber Chico Xavier em casa, hein? Já pensou ele dormindo lá no seu quarto? Deixar aquela energia por 50 anos lá, hein? Ô, trem bom, hein? E aí, o Chico caladinho, e todo mundo, Chico, fala, onde é que você vai dormir? Fala! E ele caladinho. Quando acabou o jantar, foi saindo algumas pessoas e tal, e ele falou, Chico, fala! Ó, o fulano tem um apartamento, um sítio, uma chácara e tal, mansão, onde é que você quer dormir? Aí o Chico falou assim, eu quero dormir lá na casa do João Moutinho. Aí o João Moutinho estava caladinho assim. Ele falou, lá em casa? Não! Em casa não. Minha casa é pequenininha. Minha casa nem forro tem, Chico. Não faz isso não. Vou dormir na sua casa. Que coisa, né? E o Chico conhecia a casa dele? Claro que não. A casa mais humildezinha, mais pobre, sem forro, sem nada. Vou dormir lá. O Gilberto organiza minhas palestras aqui. O que eu falo para ele? O melhor hotel. E olha lá, senão eu não volto. Tá bom, cara? Tá bom? O melhor hotel, cama box, jantar, regado, a vinho. Eu quero a melhor coisa. Almoço pago. Ah, o que você quer? Só isso? Então, se Jesus perguntasse isso, Maria Tereza, o que você quer? Não estou, eu estou falando isso só para fazer uma comparação. É claro que nós não somos Chico nem Madre Teresa, não, mas é voltar para o mesmo lugar. Eu quero um emprego, só isso, só. Eu quero formar na faculdade, só isso, só isso. Pelo amor de Deus. Vamos subir. E aí, interessante, aí conta-se que, imagine Zaqueu, odiado, desprezado. Ninguém gostava do homem. Afinal, quem é que gosta de um fiscal, de um cobrador de impostos?
Ó, claro que ele seria odiado, não é? Quem é de nós aqui que gosta de um fiscal, né? De um policial? Você gosta? Imagine, você vem na rodovia e de repente a polícia te para. Fala, meu filho, você passou ali no lugar errado, né? Vou te multar. Falou, seu guarda, quebra essa, por favor. Quem está quebrado é você, meu filho. Vou te multar. Ele te entrega a multa. Como que a gente sai? Fala, gente, que policial legal, viu? Gostei dele. Gente, que homem fino. Você sai assim? Então Zaqueu era o quê? Cobrador. E tinha que pagar o imposto. É claro que era um imposto injusto, claro que era. Mas era imposto. Vai fazer o quê? E aí o que ele fala? Eu vou pagar 4 vezes mais se eu prejudiquei a quem quer que seja. Quer dizer, ele cobrava o que é Roma mandava cobrar. Ele nunca, como diz o Evangelho, nunca defraudei ninguém. Eu sempre cobrei o justo. Mas ele era odiado, claro. E aí, quando ele está lá na área, você imagina, Zaqueu não podia sair na rua. Odiado, desprezado. Ele não podia ir no armazém, os filhos dele. Então ele chega em casa, conta para a esposa, para os filhos, Jesus vai dormir aqui. O que a esposa fala? Ah, duvido. Jesus? Jesus vem aqui em casa? Nós somos odiados. Mas ele falou, não vem, tira isso da sua cabeça, não vem não. E aí, na varanda, eles esperam Jesus chegar. E aí, ali na varanda, na área, o povo lá depois do muro, murmurando. Será que a gente ia ficar na casa desse homem aqui em Santa Fé? Aí, que é isso, rapaz? Será que nós ia ficar lá atrás do muro? Aí, onde Jesus veio? Murmurando? Ou será que a gente fala, poxa, que nosso Senhor é fantástico. Veio salvar quem estava perdido. E aí, acontece o quê? Então Zaqueu se levanta e fala o quê? Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Por que ele deu a metade? Que coisa interessante, né? Por que ele deu a metade? Que coisa, né? Ô, Carlos, você pode dar tudo para os pobres? Não, né? A metade é dela. Não pode dar tudo, não. A metade é dela. Você pode dar tudo para os outros, André? Não pode, a metade é da esposa. Né? Então é assim, ele deu a metade, a parte dele. É assim, não é? E tem um livro aí chamado 13º Apóstolo que diz, supostamente, que Bezerra de Menezes é o Zaqueu. E aí, o que aconteceu de novo? Deu tudo para os outros. Até a esposa. E 2 mil depois a esposa estava pronta. Pode dar tudo para os outros. Morreu miserável. Não tinha dinheiro para o caixão. Bezerra de Menezes. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que você quer? Vamos pedir. Mas é só isso? Não, Senhor. Eu quero subir um pouquinho mais na tolerância, na fraternidade, no respeito, na honestidade, na ética, no carinho, na tolerância, na amizade. E nós vamos subindo. E nós vamos aproximando. E vamos aproximando de Jesus. Não há outro meio. Ah, eu dou passe. Tá bom. Tá bom. Muito bom dar passe. Mas adianta dar passe? Oh, meu Deus. Nossa, veio gente hoje, hein? Nossa Senhora. Né? Adianta dar marmita, chega lá no coitadinho, come aí. Não, quer. Tá doido. Vê se come depressa aí, rapaz. Tem que agradecer o que eu estou trazendo para você, rapaz. Amar. Não tem outro caminho. Para encerrar, eu quero lembrar de um padre. Ele, ao se formar, todo padre tem um ritual, né? Eles deitam no chão, com as mãos abertas, com os pés, com as pernas abertas, simbolizando que eles não vão reter nada para si.
não vão segurar nada. Esse é o ritual do padre, que vai doar tudo ao próximo. E aquele padre, ali deitado, ele fez uma promessa a Jesus: Senhor, eu vou trabalhar minha vida, eu vou dedicar a minha vida para que um dia eu mereça ver a tua face, ver o teu rosto, Senhor. E assim ele fez. Ele foi designado para um mosteiro, numa região muito pobre. E ali os padres trabalhavam durante a semana, cultivavam verduras, frutas, teciam mantas, faziam remédio, para chegar no domingo, aquela região, a pobreza daquela região, os famintos iam até a porta do mosteiro e eles cortavam o cabelo dos pobres, davam alimento para eles. E aquele padre trabalhava com afinco durante a semana e no domingo estava lá, cumprindo o seu horário noturno. E ali, quando ele completou 40 anos, ele pensou, ainda tem muito tempo, né? Tem muito tempo para ver Jesus. E continuava trabalhando. Quando ele completou 50 anos, ele pensou, mas 50 anos, eu não merecia ainda ver o rosto de Jesus? Não, mas 50 anos, acho que ainda dá tempo, né? Dá tempo. Ao completar 60 anos, ele começou a ficar em dúvida. Poxa, será? Será que eu fiz algo errado? Será que eu trabalhei direito? Porque até hoje eu ainda não vi o rosto de Jesus. Ao completar 70 anos, ele começou a pedir perdão a Jesus. Senhor, eu reconheço, eu devo ter falhado em algum lugar. O que eu fiz, Senhor, me perdoa, pois eu não mereci ver o teu rosto. Ao completar 80 anos, ele já chorava. Eu não mereci ver o teu rosto, Senhor. Me perdoe, porque eu fiz algo de errado. Mas ele nunca deixou de atender ao seu turno no portão. Quando ele completou 85 anos, ele já andava com muita dificuldade. Pegava a sua bengala e ia até o portão, mas jamais deixou de trabalhar. Quando ele pensava no rosto de Jesus, ele chorava, se emocionava. Me perdoa, Senhor. Depois de 85 anos, uma manhã, ele está deitado, ele ouve o sino tocar. Ele pensa, é minha vez de ir. Ele se levanta com dificuldade, pega a sua bengala e vai saindo no seu quartinho, quando ele vê, está ali Jesus na porta, sorrindo. E ele diz, Senhor, tu vieste, e começa a chorar de emoção. Mas tu vieste, Senhor, que bom. E o sino toca de novo. Mas Senhor, o Senhor veio agora, eu tenho que ir. Por que você não veio outra hora? E ele chorando de emoção, o sino toca de novo. Ele fala, Senhor, nosso Senhor não diz nada. Senhor, me perdoa, eu tenho que te deixar. Eu tenho que ir, me perdoe. E desce até o portão. Ele desce até o portão, mas o coração fica lá no quartinho. Depois de 2 horas, ele retorna ao seu quarto. Quando ele entra no quarto, quem está lá? Nosso Senhor está ali, sorrindo para ele. O Senhor ficou? E só aí Jesus responde: se você tivesse ficado, eu teria ido. Mas como você foi, eu fiquei. E ali, no outro dia, ele foi encontrado morto, com um sorriso nos lábios. Ele viu Jesus. A gente precisa entender que nós temos que buscar, tentar a cada dia subir como Zaqueu no amor, na caridade, na compreensão, para que um dia a gente possa ver Jesus no rosto do outro. Como eu vou ver Jesus dizendo, eu odeio minha sogra? Eu não suporto meu patrão. Aquele homem é de ódio. Como? Esse vizinho meu, se eu pudesse, eu matava esse homem. Como que nós vamos ver Jesus? Não tem jeito. Então nós passemos a compreender as pessoas,
ser um pouquinho mais tolerantes, e nós vamos subindo, nós vamos subindo. Até que um dia, sei lá quando, como disse Madre Teresa aquele dia, né? Lavando os leprosos, o homem chega e fala, eu não faria isso por dinheiro nenhum. Ela respondeu, também não. Para que um dia a gente mereça ver Jesus. Né? Então eu quero encerrar. Sabe aquelas igrejas evangélicas, o tanto que eles cantam? Você já viu? Então eu quero ver se vocês sabem cantar mesmo. Igual a igreja evangélica. Vamos lá? Como Zaqueu, o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Sou pequeno demais. Vamos lá. Entra na minha casa. Mexe com minha estrutura. Me ensine a ter santidade. Faz um milagre em mim. Obrigado, obrigado.